Olá, primeiramente gostaria de me apresentar. Me chamo Fábio de Sá, sou psicólogo na sede de Londrina da Defensoria Pública do Estado do Paraná e desde 2016 estou lotado na área da infância civil, atuando tanto na assessoria técnica da equipe jurídica, como também na articulação junto à rede de proteção à criança e ao adolescente. Hoje quero conversar um pouquinho sobre o Plano de Atendimento Individual, o PIA, voltado para os casos de crianças e adolescentes em situações de acolhimento institucional ou familiar. Sua elaboração gera muitas dúvidas entre as equipes dos serviços de acolhimento. Que modelo deve ser utilizado, o que deve conter, quem participa de sua construção. A elaboração desse instrumento talvez seja um dos maiores desafios das equipes de referência dos serviços assistenciais. Então, para a nossa conversa, teremos como base as orientações técnicas para a elaboração do Plano Individual de Atendimento de Crianças e Adolescentes, PIA, em serviços de acolhimento, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que expõe detalhadamente seus princípios e eixos norteadores e apresenta também um modelo de PIA e orienta o seu preenchimento. Vamos lá então. Então, o que é o PIA? Segundo as orientações técnicas, o PIA é um instrumento que norteia as ações a serem realizadas para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia de crianças e adolescentes afastados dos cuidados parentais sob proteção dos serviços de acolhimento. Enfim, é uma estratégia de planejamento que deve ser utilizada pela equipe técnica do serviço de acolhimento, tanto institucional como de família acolhedora. A partir do estudo aprofundado, as razões pelas quais a medida de proteção de acolhimento foi indicada para aquele caso, compreendendo assim a singularidade dos sujeitos e organizando as ações e atividades a serem desenvolvidas com a criança ou adolescente e também de sua família durante o período de acolhimento, para que se possa resgatar os direitos violados, proporcionar a superação e desenvolvimento integral e preparar a reinserção familiar e comunitária ou, quando necessário, a colocação em família substituta. Para tanto, o foco principal do PIA deve ser a criança ou adolescente acolhido, seu desenvolvimento saudável e os encaminhamentos para os serviços da rede de proteção, o acompanhamento da situação escolar, preservação e fortalecimento da convivência familiar e comunitária, sem deixar de lado o investimento no grupo familiar, por meio do acompanhamento em parceria com a rede, potencializando a capacidade para o desempenho do papel de cuidado e proteção, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a criação de novos vínculos. Portanto, o PIA é uma ferramenta fundamental para o trabalho da equipe do serviço de acolhimento, pois ajuda a qualificar as estratégias de trabalho que devem ser definidas para cada criança ou adolescente acolhido e sua família, com o objetivo de orientar o trabalho desenvolvido durante o período de acolhimento e após o desligamento da criança ou adolescente do serviço. A elaboração do PIA está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução Conjunta 01 de 2009 entre o Conselho Nacional da Assistência Social e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são as orientações técnicas referentes aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Mas de quem que é essa responsabilidade pela elaboração? Essa responsabilidade é da equipe do serviço de acolhimento, que deve coordenar, elaborar e monitorar o PIA, que deve ser construído em parceria com os profissionais da rede socioassistencial, especialmente dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CREAS, e dos demais órgãos e serviços de outras políticas públicas ou de organizações não governamentais que estejam ou venham a atender a família, a criança ou adolescente, além das equipes multidisciplinares do sistema de justiça e também o Conselho Tutelar. Cabe ressaltar que a elaboração do PIA deve contar com a participação ativa da criança e do adolescente acolhido, conforme o seu grau de desenvolvimento e de suas famílias. A elaboração do PIA deve iniciar imediatamente após a chegada da criança ou do adolescente no serviço de acolhimento, seja ele institucional ou familiar, com o objetivo de obter o mais rápido possível informações sobre a vida dessas crianças e adolescentes e os motivos que a levaram ao acolhimento, para que possamos elaborar as estratégias para garantir o retorno seguro delas à sua família de origem, seja natural ou extensa, ou para o possível encaminhamento para uma família substituta, seja por guarda, tutela ou adoção, ou ainda sua inserção na vida adulta,
autônoma e independente após o período de acolhimento. Então, quais seriam os princípios que devem nortear as equipes para a elaboração do plano individual de atendimento? Bom, as orientações técnicas elencam 4 princípios. Primeiro, garantia dos direitos e do superior interesse da criança e do adolescente. Neste primeiro ponto, devemos nos atentar em garantir às crianças e adolescentes os direitos à convivência familiar e comunitária e a sua proteção ao desenvolvimento integral, levando em consideração que deve sempre se prevalecer o interesse da criança e do adolescente sobre o de outras pessoas, o que inclui a família de origem e possíveis adotantes. 2. Atenção às especificidades, respeito à diversidade e não discriminação. Portanto, devem ser respeitados no processo de elaboração do PIA a sua etnia, religião e crença, origem, cultura, cor, raça, orientação sexual, identidade de gênero e a presença de deficiências e de necessidades específicas de saúde, dentre outras especificidades das crianças e dos adolescentes, como também a família de origem ou substituta, não deve sofrer nenhuma forma de discriminação. 3. Temporalidade. Assim, a elaboração do PIA e o desenvolvimento de suas ações e estratégias deve considerar a questão do tempo para a criança e o adolescente, para que, no menor prazo, possa se viabilizar com segurança a reintegração ao convívio familiar de origem ou o encaminhamento para a família substituta, mas também embasar as ações para aqueles com previsão de longa permanência no serviço de acolhimento. E, por último, a participação da criança e do adolescente e da família no plano de atendimento individual. Este último ponto é de suma importância, pois, ao assegurar a participação da criança e do adolescente, conseguimos conhecer suas expectativas, desejos, medos e opiniões sobre a situação em que está vivendo. Como também é imprescindível que a família de origem seja incluída no processo de elaboração do PIA, pois é preciso conhecer também suas expectativas, motivações, potencialidades, dificuldades, necessidades e desejos, e também para que possam opinar sobre as possíveis ações para a retomada do convívio com a criança e o adolescente. Durante a elaboração do PIA, devemos estar atentos para contemplar objetivos, estratégias e ações que visem garantir a oferta de cuidados de qualidade e proteção ao desenvolvimento e direitos da criança e do adolescente durante o período de acolhimento. Este primeiro ponto refere-se ao próprio serviço de acolhimento, como a sua infraestrutura, composição da equipe técnica, educadores, metodologia de trabalho, etc. 2. Fortalecimento dos vínculos e do convívio saudável com a família de origem. Aqui deve abranger ações que assegurem contato, reaproximação, presença e participação da família na vida da criança e do adolescente. A construção de relação de confiança entre crianças e adolescentes, suas famílias e os profissionais do serviço de acolhimento. A identificação do convívio prévio e de vínculos significativos na família extensa, com ações que viabilizem o fortalecimento de tais vínculos. O acompanhamento da família, natural ou extensa, em parceria com a rede, visando a superação dos motivos que levaram ao acolhimento. A potencialização da capacidade de proteção e cuidados, o fortalecimento das redes sociais de apoio e das vinculações afetivas com as pessoas da família extensa, que possam favorecer a retomada do convívio e apoiar os cuidados com a criança e o adolescente, no caso de reintegração familiar. 3. A criança e o adolescente deve ter o direito à convivência comunitária resguardada. Dessa forma, o PIA deve prever ações que envolvam a manutenção e o fortalecimento dos vínculos construídos antes do acolhimento, e também de ter ações voltadas à construção de novas vinculações durante o acolhimento. Nesse sentido, recomenda-se que o acolhimento ocorra em serviço o mais próximo possível de sua moradia ou comunidade de origem, e sempre que possível, mantida na mesma escola e atividades, seja elas esportivas, culturais, religiosas, entre outras, que costumava frequentar antes do acolhimento. E por último, o PIA deve possibilitar o planejamento do desligamento como uma etapa de um percurso que envolve o trabalho com a situação familiar, a identificação da melhor medida para o desligamento, a preparação dos envolvidos, o desligamento em si e o acompanhamento após o desligamento. Assim, o desligamento pode resultar da integração familiar com a família natural extensa, da colocação sob os cuidados de pessoa com significativo vínculo na comunidade,
da colocação em família adotiva ou ainda do alcance da maioridade. Deste planejamento do desligamento, deve-se vislumbrar ações que serão desenvolvidas na etapa seguinte, ou seja, de acompanhamento após o desligamento, o que deve ser assegurado pelo período de pelo menos 6 meses em qualquer desses casos. Como já mencionado, o processo de elaboração do PIA começa imediatamente após a chegada da criança ou do adolescente no serviço de acolhimento, sendo que este processo de elaboração pelas orientações técnicas é compreendido em 2 etapas. A primeira etapa seria o percurso inicial de elaboração do PIA, que vai desde a acolhida inicial da criança ou do adolescente e execução de ações emergenciais à realização do estudo da situação. A acolhida inicial é um período muito delicado, pois no momento em que a criança ou adolescente chega no serviço, ela pode estar vulnerável emocionalmente, cheia de medos, inseguranças e incertezas, relacionadas à situação de separação de sua família e a chegada em um lugar estranho. E é por isso que é importante que a equipe se organize para assegurar uma acolhida inicial afetuosa, segura e sensível às necessidades da criança ou do adolescente. É importante também, neste momento inicial, que a equipe do serviço de acolhimento reúna informações sobre a família e identifique pessoas da comunidade com vínculos afetivos significativos para a criança ou adolescente, para que possam ser acionadas para visitas, contato e conforto emocional, salvo determinações judiciais em contrário. Já o estudo da situação é a parte integrante do PIA, sendo a base para a definição dos objetivos e ações a serem propostos no plano de ação. Este estudo deve ter uma dimensão avaliativa interdisciplinar para apurar a realidade das necessidades específicas da criança, do adolescente e sua respectiva família, e deve ser construído pela equipe do serviço de acolhimento com o apoio dos demais órgãos e serviços que porventura estejam acompanhando a criança ou adolescente e sua família. Essas ações iniciais permitem dar respostas às demandas mais urgentes da criança e do adolescente, conhecer suas necessidades, realidade familiar e o contexto que a levou ao acolhimento, de modo a possibilitar a atuação concreta da equipe do serviço de acolhimento na promoção de ações. Bom, a segunda etapa refere-se ao plano de ação, que deve abranger o desenvolvimento de estratégias que direcionem o planejamento de objetivos e ações concretas que orientem e sistematizem o trabalho a ser desenvolvido durante o período de acolhimento e após o desligamento. É neste momento em que as questões identificadas no estudo da situação que demandam encaminhamento e acompanhamento deverão ser transformadas em objetivos que constarão no PIA. Após a definição dos objetivos que se pretende alcançar, deve-se listar o conjunto de ações necessárias para que esses possam ser alcançados. Cabe lembrar que o PIA deve conter, sempre que for pertinente, objetivos e ações voltados não só para a criança e adolescente, como também para a sua família. Os temas a serem trabalhados no PIA devem ser estabelecidos de acordo com as singularidades de cada situação apresentada, apontando objetivos, ações, metas, prazos e responsáveis. Destaque-se a necessidade de que demais instituições e serviços que estejam ou devam estar envolvidos na atenção à criança e adolescente e à sua família participem conjuntamente da elaboração do plano e, fundamentalmente, se responsabilizem pela sua execução. Dessa forma, a responsabilidade das ações do plano de ação deve ser compartilhada com os outros atores do sistema de garantias de direitos, considerando os papéis e as atribuições de cada um. Além disso, a família e a criança e o adolescente devem participar da construção desse plano, que deve conter, dentre outros, os compromissos estabelecidos pela família, considerando suas possibilidades e limites. É importante lembrar que sempre que o PIA deve ser destinado a crianças e adolescentes. Assim, o plano de ação deve, quando necessário, conter ações voltadas para os pais, responsáveis ou pessoas significativas para as mesmas. Então falamos que quando a criança ou adolescente chega no serviço de acolhimento, devemos iniciar a elaboração do PIA, revisar a acolhida inicial e pensar no plano de ação. Mas e depois de elaborado? O PIA já está pronto? Finalizado? Será que a gente não precisa mais pensar nele? Vamos lá. Bom, o PIA ele orienta as ações durante
todo o tempo de permanência da criança e do adolescente no serviço de acolhimento, seja familiar ou institucional, e também após o desligamento do serviço. Assim, ele precisa sempre estar atualizado, acompanhando as mudanças que ocorrem nas vidas das crianças e dos adolescentes acolhidos e de suas famílias. É, portanto, um instrumento dinâmico que deve ser revisado e atualizado sempre que os objetivos estabelecidos forem cumpridos, para verificar a necessidade de inclusão de novos objetivos ou quando novas circunstâncias exigirem que os objetivos previamente colocados sejam alterados. Então, as estratégias das ações propostas devem, portanto, ser continuamente avaliadas e revisadas para garantir que estejam, de fato, contribuindo para o alcance dos objetivos propostos. Destaco aqui a necessidade de que os serviços e as instituições que estejam envolvidas na atenção à criança e ao adolescente e às suas famílias participem conjuntamente e de forma dialogada do monitoramento do plano de ação, para que este momento de monitoramento sirva para os serviços e instituições avaliar e reavaliar os objetivos e as ações previstas. Ressalto também que não devemos esquecer de envolver a criança, adolescente e sua família em todo o processo de monitoramento, avaliação e atualização do PIA. As orientações técnicas apresentam um modelo instrumental do PIA, constituído de duas partes complementares. A primeira consolida informações gerais sobre os serviços de acolhimento e sobre a criança e adolescente e sua família, bloco 1. A segunda parte, por sua vez, se destina à elaboração do plano de ação, que é o bloco 2. Este modelo pode ser encontrado no anexo 1 das orientações técnicas para a elaboração do plano individual de atendimento de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. O bloco 1 é composto, além da identificação da ficha do PIA, das seguintes partes. Identificação dos serviços de acolhimento. Se o acolhimento é institucional ou familiar, o endereço, telefone, dirigente, entre outros. Informações sobre a criança e adolescente, como o nome completo, sexo, cor, raça, data de nascimento, idade, nacionalidade, último endereço. Circunstâncias do acolhimento podem registrar a data do acolhimento, nome e função do responsável pelo acolhimento, contato, motivos do acolhimento, como também os supostos agressores e com quem a criança residia antes do acolhimento, nome e grau de parentesco. Composição familiar deve constar nome, parentesco, idade, sexo, escolaridade, ocupação, renda, endereço, telefones. Lembrando que aqui também pode constar aqueles considerados padrinhos afetivos, aquelas pessoas que possuem vínculos afetivos e de cuidados com a criança e adolescente antes do período de acolhimento. Informações adicionais sobre a família podem ser informações às especificidades da família e de sua inclusão em programas sociais e recebimento de benefícios sociais, como, por exemplo, podemos constar se na família há casos de transtorno mental, sofrimento psíquico, dependência química, pessoa com deficiência, pessoa presa ou em cumprimento de medida socioeducativa, pessoa em situação de rua, entre outras. Informações gerais sobre a criança e adolescente são aquelas em que a criança e adolescente não possui família ou identidade conhecidas, se está incluída no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidas ou no Cadastro Nacional de Adoção, se o adolescente está cumprindo medida socioeducativa, se a criança ou adolescente possui histórico de situação de rua, se já foi acolhida anteriormente. Informações sobre os irmãos. Aqui seriam as informações específicas dos irmãos das crianças e adolescentes que são acolhidas. Se a criança ou adolescente possui irmãos que residem com a família natural, família extensa ou pessoa sem parentesco. Se possui irmãos também em serviços de acolhimento. Se possui irmãos que já foram adotados ou falecidos. O bloco 2 refere-se ao plano de ação, que pode contar com as seguintes áreas: documentação, situação jurídica, convivência familiar, convivência comunitária, desenvolvimento da criança e do adolescente, saúde, educação, acesso a benefícios e inclusão em programas de transferência de renda, participação em serviços, programas e projetos, capacitação profissional ou inserção no mundo do trabalho, protagonismo juvenil, desenvolvimento da autoestima, esporte, cultura, lazer, relações de vínculo nos serviços de acolhimento. Essas 13 áreas de atuação
correspondem às grandes temáticas para as quais devem ser pensados objetivos e ações, bem como definir responsáveis específicos para sua realização. Cabe ressaltar que, a partir da necessidade de cada caso, é possível elencar outras áreas de atuação. Para cada área de atuação relacionada anteriormente, devem ser preenchidas as seguintes informações. Objetivo é o resultado que se espera obter em relação a determinada questão. Assim, em cada área pode haver diferentes objetivos, dependendo das situações identificadas no estudo da situação. A ação, que é o que deve ser realizado para alcançar o objetivo. Dessa forma, para cada objetivo, é possível estabelecer mais de uma ação. Assim, visando facilitar o acompanhamento pela equipe técnica, cada ação deve ser inserida individualmente, ainda que esteja relacionada ao mesmo objetivo. Responsável. A realização de cada ação só é possível com a participação coletiva. Essa participação deve ser definida em conjunto para que os responsáveis possam se comprometer a realizá-la. Sendo assim, neste campo devem ser identificadas pessoas que se empenharão a realizar determinada ação. É importante lembrar que, além das crianças, adolescentes e famílias, são incluídos aqui pessoas significativas para a criança e adolescente, os profissionais do serviço de acolhimento, de outros serviços socioassistenciais ou os serviços de outras políticas públicas, os profissionais do sistema de justiça e quaisquer outros que sejam relevantes no acompanhamento da medida protetiva. Prazo. As orientações técnicas sugerem 2 prazos para preenchimento. O prazo inicial, que corresponde à data em que a ação deve ser iniciada, e o prazo final, que é a data em que a ação deve ser finalizada. É possível que algumas ações precisem de tempo excedente para sua finalização, e deste modo precisa-se definir um novo prazo para a execução da ação. Monitoramento, que consiste no acompanhamento continuado de compromissos, objetivos, metas e ações, de modo a verificar se esses estão sendo executados conforme preconizado. É, portanto, o acompanhamento das atividades para identificar se os objetivos estabelecidos foram cumpridos, se há necessidade de ajuste da ação propriamente dita, na reformulação do objetivo, na alteração dos participantes e dos prazos estabelecidos. O monitoramento possibilita a identificação de problemas e subsidia as estratégias de correção dos rumos. No modelo sugerido pelas orientações técnicas, conta também com campo de observações, que é para a inserção de informações adicionais que sejam relevantes à situação. Pensando nessa sequência, primeiro é definido o objetivo, propósito direcionador da ação. Depois são definidas estratégias possíveis para alcançá-lo e, após selecionado o caminho considerado, naquele momento, o mais adequado, são definidas e incluídas as ações necessárias para atingir o objetivo almejado. Ressalto que este é um modelo sugerido nas orientações técnicas para a elaboração do plano individual de atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, podendo servir como um guia para os municípios a adaptarem seus PIAs conforme a realidade de cada um. Resumindo, o PIA deve conter objetivos, estratégias e ações com a finalidade de garantir a oferta de cuidados de qualidade, o fortalecimento da autonomia, a proteção ao desenvolvimento e aos direitos da criança e do adolescente durante o período de acolhimento, considerando as suas diversidades, singularidades e especificidades. A excepcionalidade e a provisoriedade da medida protetiva de acolhimento, a garantia do direito à convivência familiar, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares durante o período de acolhimento e, quando possível, a promoção da reintegração familiar segura e, excepcionalmente, a colocação em família adotiva. A preservação da convivência comunitária, comunicação de vínculos positivos previamente existentes, incluindo pessoas de referência da comunidade, do território de origem, além de outras referências afetivas, como padrinhos, amigos, entre outros, e a construção de novos vínculos e a participação na vida comunitária. O acompanhamento e apoio à família de origem, em parceria com outros serviços da rede, com vistas à superação dos motivos que levaram ao acolhimento e ao desenvolvimento de sua capacidade de cuidado e proteção.
e a preparação para o desligamento e acompanhamento após o desligamento do serviço de acolhimento. Aqui encerro a nossa conversa sobre o Plano Individual de Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Acolhimento. Muito obrigado. Olá, eu sou a Patrícia Vicente Dutra, sou assistente social da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Atualmente eu trabalho na sede central de Curitiba. Por aproximadamente 5 anos da minha trajetória aqui na Defensoria, eu atuei na infância e juventude civil. Eu vou dar prosseguimento a esse nosso curso aqui sobre o preenchimento do Plano Individual de Atendimento, o PIA, para a gente concluir esse assunto, para a gente finalizar. É importante lembrar que nós estamos falando aqui nesse curso do Plano Individual de Atendimento no campo da infância e da juventude civil. É certo que as discussões que nós vamos ter aqui neste curso recaem também sobre o campo da juventude infracional. Mas eu estou fazendo esse alerta porque vocês vão notar que alguns exemplos práticos que eu estou dando aqui se referem especificamente ao campo da juventude civil. Bem, depois de tudo que nós aprendemos, com o que o Fábio, né, o Fábio Sato, psicólogo, nos ensinou nessa primeira etapa do curso, eu aqui neste momento vou dar ênfase na questão da negligência, tá? Isso porque a negligência, ela aparece na grande maioria dos PIAs, dos planos individuais de atendimento, como um motivo ou a justificativa para o acolhimento, seja o acolhimento familiar ou seja o acolhimento institucional. Para o acolhimento, então, de crianças e adolescentes, né? A negligência aparece como motivo nos mais diversos municípios do nosso país. Então, vejam, a produção acadêmica sobre a negligência nos campos dos conhecimentos, das profissões que compõem as equipes técnicas que atuam com acolhimento institucional ou familiar, pode ser muito escassa sobre esse tema. Assim como a discussão dessa temática também pode ser muito escassa, né? Essa escassez de discussão e de produção teórica sobre esse assunto pode levar a uma tendência que é observada em relação à errônea correlação imediata que se faz entre as situações de pobreza vividas pelas famílias e a caracterização da negligência, tá? Ou seja, a imediata relação que se tem entre pobreza e negligência, tá? Nas famílias em que recaem aí uma ação, uma medida de proteção, de acolhimento, tá? Do mesmo modo, pode levar a uma incorporação acrítica e imediata desse conceito, né, dessa palavra negligência, por grande parcela dos profissionais. Isso pode ser indicado, pode ser um indicativo que nos encaminha à compreensão de uma forma precipitada da utilização do conceito de negligência na nossa atuação profissional, na nossa prática profissional. A gente precisa conseguir pensar o que é que a gente está chamando de negligência? O que estamos caracterizando por negligência? Precisamos pensar o que cabe neste termo. Cabe tudo na palavra negligência? Cabe qualquer coisa? Qualquer situação? Todas as situações de violência podem ser chamadas de negligência? A gente precisa perguntar se no momento em que estamos fazendo o preenchimento do plano individual de atendimento daquela criança ou adolescente e daquela família, se basta marcar um X ali na lacuna da palavra negligência para sustentar uma medida de recolhimento. Será que é necessário a gente especificar o que estamos chamando de negligência? Será que é importante fazer isso?
Será que é necessário pensar criticamente se a tal da negligência apontada é suficiente para recair sobre aquela criança ou adolescente a medida excepcional de acolhimento? E nesse sentido, né, a negligência, o PIA e a medida de acolhimento acabam se transformando em instrumentos de proteção ou em instrumentos de violação de direito. A gente precisa pensar se é necessário fazer esse tipo de análise no exercício do nosso trabalho, da nossa atuação profissional, e nesse exercício que recai aí o trabalho com o plano individual de atendimento para crianças ou adolescentes que receberam medidas de proteção de acolhimento. Nesse sentido que eu trago essa reflexão. Outra questão, que eu trago é a seguinte: o PIA é um instrumento que norteia as ações a serem, realizadas para viabilizar a proteção integral, né, dessa criança ou desse adolescente, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia de crianças e adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob a proteção de serviços de acolhimento. Ele é uma estratégia de planejamento que, a partir do estudo aprofundado de cada caso, compreende então a singularidade dos sujeitos e organiza as ações e as atividades que devem ser desenvolvidas com a criança, com o adolescente, também com a família dessa criança e desse adolescente durante o período de acolhimento. Tem um documento que vocês certamente devem conhecer, chamado Orientações Técnicas para a Elaboração do Plano Individual de Atendimento. É um documento que foi elaborado e publicado pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Esse documento, por exemplo, ele nos chama a atenção para a necessidade de especificar o que está sendo entendido como negligência, quando a equipe técnica, na sua avaliação, concluir que se trata de um caso de negligência. Então, veja, antes eu coloquei aqui a questão, né? Será que a gente precisa pensar o que é negligência, o que cabe dentro dessa palavra? Então, este documento, Orientações Técnicas para a Elaboração do Plano Individual de Atendimento, publicado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, nos traz essa orientação. É preciso especificar o que a gente está chamando de negligência. Esse mesmo material, e que é o que está, né, no caderno de orientações, foi replicado por muitos outros materiais sobre o tema, tá? E tem material disponível na internet, é só procurar na internet que está disponível. Esse mesmo documento, esse mesmo material, ele nos diz que é importante não perder de vista que a negligência não está associada à situação de pobreza vivenciada pela família, tá? Pela família da criança ou do adolescente, podendo ser evidenciada em famílias de qualquer condição econômica e social. Então, veja, o que esse documento está nos dizendo, está nos orientando? Está nos orientando que negligência não deve ser diretamente associada com pobreza, com a situação de pobreza em que está inserida a família daquela criança ou daquele adolescente, em que recaiu a medida de proteção de acolhimento, porque negligência é uma coisa que pode acontecer em qualquer condição econômica e social, certo? É isso que o documento está chamando a nossa atenção, é para isso que o documento está chamando a nossa atenção. Ainda, esse material, orientações técnicas, ele nos diz que para melhor qualificar esta informação, ou seja, a informação sobre a negligência, né, para melhor especificar, qualificar o que está sendo chamado de negligência em cada caso,
é necessário que a gente especifique a que tipo de negligência, portanto, a criança ou o adolescente foi exposta, o que dá forma e sustentação ao que se chama negligência, né? Qual é o agente que praticou essa negligência, certo? Então é preciso que a gente especifique a qual tipo de negligência a criança ou adolescente foi exposta. Essa explicação dá forma e dá sustentação ao que a gente está chamando de negligência em cada caso que a gente atua, tá? Não confundir negligência com os tipos de violências que são expressos em lei, certo? O ECA vai especificar para nós ali tipos de violência, certo? E também tem a questão da negligência. Então, quando a gente opta pela negligência, opta não, né? Quando a gente conclui após o estudo ali que se trata de uma situação de negligência, a gente precisa especificar, né? Dizer que negligência foi essa que aconteceu. Vejam, algumas literaturas, na tentativa de trazer mesmo, né, um conceito, uma explicação, de conceituar, e de se aproximar deste termo, indicam que a negligência, ela pode ser entendida, né, ela é identificada quando existe uma dependência de cuidados e de proteção de uma pessoa em relação à outra, nas quais as necessidades específicas não estão sendo atendidas pelos cuidadores, tá? É uma forma da gente conseguir se aproximar ou talvez generalizar, vamos dizer assim, né? O que a gente está chamando de negligência. Isso significa a representação de uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais da criança ou do adolescente e se configura quando os responsáveis falham na atenção de necessidades, quando tal fato não é o resultado de condições de vida além do controle dos cuidadores. Caracteriza-se pelas omissões dos pais e ou dos responsáveis, né, incluindo as instituições, no provimento de necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças e dos adolescentes, tá? Essa negligência, né, a compreensão que a gente tem da negligência, pode ser expressa, dentre outras formas, por exemplo, pela privação de medicamentos, pela falta de atendimento à saúde, pelo descuido com a higiene, seja com a higiene pessoal, seja com a higiene doméstica, né? Pela desproteção em situações climáticas, por exemplo, e por outras situações neste caminho aqui que a gente está tratando, tá? Então veja, talvez nesse ponto aqui da nossa conversa, você pode chegar à conclusão de que tem certeza sobre o que é negligência. Tudo bem, mas eu vou repetir que em que medida essa negligência que agora nós já conceituamos, né, nós demos aí uma forma para ela, nós apontamos os responsáveis dessa negligência, né. Agora que eu tenho certeza do que é uma negligência, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa negligência identificada neste caso, ela é suficiente para uma medida de proteção de acolhimento? Essa negligência é suficiente para a aplicação de uma medida de proteção que é excepcional? Existe aí uma proporcionalidade entre a identificação do que a gente colocou como negligência e a aplicação dessa medida? Isso é importante de nós pensarmos, tá? Vejam só, a experiência, né, de atuação profissional no campo da infância e da juventude civil, ela nos mostra que existe uma repetição, tá, de uma prática
que define diferentes eventos envolvendo os sujeitos a partir do conceito de negligência. Dito de outro modo, né, é recorrente, a forma, de dos mesmos eventos, das mesmas situações que são apontadas como negligência, tá? No entanto, essa definição, ela é feita sem uma radical problematização e reflexão do conteúdo desse conceito e da forma do seu uso. E essa problematização e reflexão é algo que nós, profissionais que atuamos nesse campo, que atuamos com esse instrumento, que é o PIA, que atuamos com essa temática, precisamos ter, precisamos fazer. Essa observação, né, que eu trago aqui do cotidiano profissional, também nos possibilita a identificação de que, por vezes, situações são entendidas como negligência sem qualquer recorrência à totalidade desses sujeitos, desconsiderando sua concreta inserção em uma sociedade que é real e se configura de maneira objetiva com rebatimentos objetivos. O que é que isso significa, né? O que é que eu estou dizendo? Isso significa omitir desse debate, né, dessa conversa, a fundamental presença ou ausência do Estado como provedor de um sistema de garantias de direitos. Ou seja, a gente faz uma análise que é muito recortada, que é muito individual em relação àquele núcleo familiar. E a gente esquece de analisar onde é que está o Estado como provedor de direitos nessa situação toda que a gente está analisando. O que acontece com isso, né? O que pode acontecer com isso? A gente vai apenas culpabilizando, né, colocando culpa ali e responsabilizando os sujeitos e as famílias, né? A gente vai colocando esses sujeitos e essas famílias como os únicos responsáveis por condutas protetivas de que eles também estão sendo negligenciados, certo? Então, novamente, eu chamo para reflexão. Quais são os critérios que nós utilizamos para definir o que é negligência ou definir o que é uma pessoa negligente? Quais são os critérios que a gente usa para fazer essas definições? E esses critérios que a gente utiliza são critérios objetivos, vêm de uma análise objetiva, ou são critérios que vêm de uma avaliação moral? Então, vejam, é importante que a gente não perca de vista, tá? Que a gente não se esqueça de culpabilizar sempre, traduzindo a ausência do Estado em negligência, pode ser um ato que deixa submerso o conhecimento das determinações estruturais ou conjunturais de cunho político e econômico que condicionam a vivência na pobreza por essas pessoas apontadas como negligentes, certo? Então, essa conduta de sempre culpabilizar e de sempre fazer essa análise de forma recortada, individual, sem considerar a totalidade, né, sem trabalhar uma perspectiva de totalidade, sem analisar em uma perspectiva de totalidade, sem se perguntar onde é que está o Estado nessa história toda, né? Sem se perguntar se o Estado também é autor dessa negligência, né? Porque quando a gente coloca lá, né, qual foi o tipo de violência sofrido pela criança, ou quando a gente coloca que foi uma negligência e especifica qual foi essa negligência, a gente também tem que dizer ali quem foi o autor dessa negligência, quem foi o autor dessa violência, certo? Então, a gente precisa não perder de vista a análise de cunho político e de cunho econômico também, tá? Então, olha só, quando a gente acaba colocando tudo e qualquer coisa dentro do termo negligência,
isso sem fazer análise crítica, sem sair do campo do senso comum, existe um risco muito grande de passarmos por cima da análise sobre gênero, sobre racismo, sobre pobreza e entregarmos uma análise muito preconceituosa e muito moralista, tá? Toda palavra ou conceito, ainda mais na situação em que a gente está tratando aqui, né, trabalhando aqui, carrega um sentido social. De modo geral, o sentido social que carrega a palavra negligência já vem com os juízos negativos imbricados ao uso desta palavra. Por isso que a gente precisa ter cuidado para utilizá-la e para marcar lá na lacuna do PIA, quando a gente está preenchendo o PIA. A experiência, né, profissional também que temos nessa área, com essa atuação, nos mostra que o uso do termo negligência, ele vem sendo feito pelas equipes técnicas no preenchimento do plano individual de atendimento, como sinônimo, por exemplo, de desleixo e de preguiça, certo? Então essa palavra, né, esse termo negligência vem sendo usado pelas equipes técnicas, né, nos diversos municípios do Brasil, lá no preenchimento do plano individual de atendimento, como um sinônimo, por exemplo, para preguiça e para desleixo, certo? Isso, né, de forma inevitável, né, caminha para o campo dos conteúdos valorativos negativos, o que reforça um perfil estereotipado e preconceituoso sobre o outro, né? E esse outro aqui no nosso caso é o núcleo familiar em que a gente está trabalhando, né? Então veja, a gente já começa ali, né, o preenchimento do documento, a análise do caso, associando a situação que culminou na medida de proteção de acolhimento como uma situação de desleixo e de preguiça, né? E não é esse o foco, né? Não é essa uma atuação, inclusive, não é essa uma atuação esperada de profissionais, né, de equipes técnicas que fazem esse trabalho. Não é possível, né, também no campo do trabalho profissional, né, no campo dessa atuação profissional, condutas baseadas em questões moralizadoras e disciplinadoras, tá? Porque quando a gente coloca essa associação com desleixo e com preguiça, né, com esse cunho moralizador, vem junto uma questão que é a de disciplinar, né, essa família, esse núcleo familiar, esses responsáveis, até mesmo essas crianças e esses adolescentes. Isso, por que que isso, né, não pode acontecer com esse trabalho? Porque a atuação profissional, ela é orientada por uma intencionalidade. E porque o preenchimento do PIA é uma questão prática, não é uma questão moralizadora, certo? Então veja, os recortes de gênero, racismo, pobreza e preconceito devem ser feitos e analisados. A gente precisa conseguir visualizar, identificar, pensar qual é o significado daquele núcleo familiar ausente do genitor, por exemplo, em que a mãe é a única responsável por tudo, né? Por prover as questões materiais, as questões morais, as questões de cuidado, as questões emocionais, né? Onde recai tudo em cima dessa mãe. Pensar também no núcleo familiar em que existe violência doméstica, por exemplo, praticada pelo homem em relação à mulher, ou até mesmo em relação às crianças e aos adolescentes desse núcleo familiar. A gente precisa identificar e refletir sobre o núcleo familiar que é composto por pessoas pretas e pardas, até mesmo por pessoas amarelas e indígenas, tá? E o que recai sobre essas pessoas em razão da cor da sua pele, tá? Precisa identificar situação de pobreza, analisá-la e fazer a devida distinção do que é negligência, certo? Separar ali a negligência da pobreza e pensar quais são as determinações de uma situação de pobreza, tá?
Precisamos então juntar tudo isso, né, e pensar sobre o preconceito que pode recair sobre os núcleos familiares, que têm essas situações. E ao contrário, não cometer o mesmo exercício de preconceito em relação a isso, certo? Vejam, a gente não pode perder de vista, né, é importante que a gente não perca de vista, que o trabalho profissional, ele não precisa discutir perfis morais, né, no caso aqui, no tema que a gente está trabalhando, mas precisa discutir as condições reais que interferiram, né, para o cenário que é analisado ali para o preenchimento desse plano individual de atendimento. Este PIA, que é um documento vivo, né, é um plano a ser executado, é um plano em conjunto com a criança e com o adolescente, com a família e com a comunidade, então ele deve ser preenchido com muito zelo, né, deve ser preenchido da forma mais correta possível. E como ele é um plano a ser executado, como ele é um documento vivo, né, ou seja, não é um documento que a gente vai preencher ali, colocar informações e vai guardar na gaveta. Não, é um documento que vai ser executado. Então, ao longo do caminho da execução do plano, né, que foi colocado ali para aquela família, para aquele núcleo familiar, a gente pode ir fazendo reavaliações, não apenas as reavaliações nos períodos determinados em lei, né, mas podemos identificar uma alteração de situação, fazer uma reavaliação e reconduzir esse plano, sempre pensando nas determinações que eu indiquei aqui, ok?